escritor Tisso Sáez participou do projeto Sempre um Papo e falou do seu livro sobre o ministro Che Guevara. A obra destaca a importância de Che Guevara no processo industrial cubano. O autor foi testemunha dos esforços de Guevara na busca do desenvolvimento industrial, científico e tecnológico de Cuba. Tisso Sáez nasceu em Cuba e mudou-se para o Brasil em 96. Atualmente é especialista do Programa Brasileiro de Ecologia Molecular no Ministério do Meio Ambiente. Já publicou 12 livros e cerca de 100 artigos. O escritor e teólogo Frei Beto também participou do projeto Sempre um Papo com Tisso Sáez. Boa noite. Primeiro, queria dizer que é uma honra ter sido convidado pelo Tisso Sáez. O Tisso é um cubano que se abrasileirou graças a uma mineira, a dona Carlota, com quem ele está casado. E já vive há muitos anos aqui no Brasil, depois que se aposentou em Cuba. E trazia essa experiência rica, né, de ter sido companheiro de trabalho do ministro Ernesto Che Guevara. E, portanto, eu me senti muito honrado quando ele me convidou para fazer o prólogo do livro. Primeiro porque ele me permitiu algo que agora permite a todos os leitores, que é conhecer uma faceta do Che que eu tinha ouvido falar, mas não conhecia, e conhecer no cotidiano. A gente conhece bem, relativamente bem, né, o Che guerrilheiro, revolucionário, tanto em Serra Maestra quanto no Congo, nas selvas da Bolívia. A gente conhece agora o Che jovem, embriagado de utopia, nos diários de motocicleta, graças ao belo filme do Walter Salles. E agora o Tisso nos dá essa oportunidade de entrar na intimidade do Che ministro. E eu levei muitas surpresas com o livro. Uma delas, eu descobri que o orçamento participativo não é uma invenção do PT. É uma invenção do Che, né? Eu achava que era uma invenção do PT. Mas o PT eu acho que foi esperto, porque, para não chamar muito a atenção da repressão, não esqueça que o PT foi fundado em plena ditadura, né, 5 anos antes da ditadura acabar. Eu tenho a impressão que eles adotaram a coisa sem colocar embalagem, né, para não chamar a atenção. E com isso a coisa fluiu sem que determinados setores da imprensa falassem: não, isso é coisa cubana, como outro dia falaram aí, o Ministério da Educação agora vai adotar aqui a alfabetização cubana. A alfabetização cubana faz com que um garoto de 4, 5 anos, em 6 meses, conheça profundamente as obras de Lenin, né? Deve ser qual é o problema da alfabetização cubana? Se ela é eficiente, né, faz com que a gente possa aprender a ler por um método que realmente chegue, sobretudo, à população adulta analfabeta, mas, enfim, deve ser, né? O medo deve ser isso, você é alfabetizado já em grandes doses de comunismo inoculado na sua mente, né? Mas, enfim, realmente foi um privilégio na vida do Tisso ter convivido com o Che ministro, e é interessante porque o Tisso não tinha nada de comunista e nada de revolucionário. Ele era um profissional especializado, altamente competente, que vinha de uma formação que coincide com a minha. Nós dois fomos militantes da Ação Católica, especificamente da Juventude Estudantil Católica, né? Ele viveu como muitos católicos viveram. Depois eu trabalhei, né, muitos anos, eu assessorei o governo cubano na relação igreja-estado, e ali eu conheci muitos cristãos cubanos, que o Tisso
conheceu melhor do que eu, como Eliseu Diego, Cínthio Vitier e outros, que viveram dramas terríveis de consciência quando a Igreja Católica em Cuba se colocou contra a Revolução, né, a favor dos americanos, com toda aquela agressão da Baía dos Porcos, um drama de consciência terrível para muitos cristãos, que não é pelo fato da Revolução, que ainda não tinha esse caráter, vamos dizer assim, marxista, comunista, uma revolução socialista, inspirada em ideias revolucionárias, mas profundamente nacionalista, né? Depois é que toda a pressão americana, que resultou nesse bloqueio desumano e imoral que permanece até hoje, é que fez com que Cuba quase que se sentisse obrigada a aproximar-se da União Soviética. E a gente não pode esquecer que o caráter nacionalista da Revolução Cubana, ele aparece em muitos aspectos. O que mais me chocou, quando eu fui a Cuba pela primeira vez, em 1981, eu esperava encontrar fotos e estátuas e bustos de Marx, Lenin por todas as esquinas. E encontrei a de um senhor cabeçudo, careca, com bigodão, chamado José Martí, né, que infelizmente não é tão conhecido no Brasil como mereceria. Martí, à semelhança de Lenin, foi um revolucionário que uniu a prática política, ele morreu de armas na mão, com uma extensa e profunda obra intelectual, né? A bibliografia de Martí dá para encher uma parede inteira de biblioteca aí. E ele realmente é quem marca a alma cubana. A Revolução Cubana, ela, antes de ser marxista, ela é profundamente martiana. É isso que caracteriza, não dá para entender Cuba sem entender Martí, né, que é um homem que teve uma visão, que eu diria mesmo profética, para a sua época, viveu muitos anos nos Estados Unidos, conheceu, como ele dizia, né, conhecia o império por dentro, pelas vísceras, e teve toda uma participação fundamental na libertação de Cuba da colônia, como colônia espanhola. E o Tirso vinha dessa formação cristã, viveu, como ele vai poder dizer aqui melhor do que eu, claro, né, todas as inquietações, mas aderiu ao projeto porque ele percebeu a dimensão ética daquele projeto, que era feita uma revolução, que era feita realmente para beneficiar a maioria do povo. Aliás, outro dia eu li no jornal uma informação dessas que sai, mas sai pequenininha para não chamar a atenção, que o Departamento de Estado americano mandou fazer um levantamento de mais ou menos qual é a riqueza que os chefes de estados têm em bancos estrangeiros. E verificou que um dos raros chefes de estado que não tinha nenhum tostão em banco estrangeiro era Fidel Castro, né? Então, realmente uma coisa que chama atenção em Cuba é que nenhum político se coloca no poder para ficar rico, né, mas para prestar um serviço à população cubana. Essa foto de capa do livro, quer dizer, o ministro trabalhando na construção de moradia popular, isso eu vivi em Cuba nos anos 90. Nos anos 90, numa das viagens que eu fiz a Havana, um dos ministros, ex-reitor da Universidade de Havana, secretário particular do Fidel, Tchomy Miar, ele me convidou para passar o domingo ajudando em construção de casas populares. Então, o homem trabalha a semana inteira e trabalhar com o Fidel é pesado, porque o Fidel é notívago e necessariamente as pessoas não. Então, tem que conciliar, né? Tem pessoas que têm que trabalhar de dia e de noite, porque tem que acompanhar ali o comandante. E o Tchomy, né, que poderia ter todo o direito de descansar no fim de semana, não, estava carregando tijolo, como o Tchê aí, para poder fazer mutirão para casas populares. E isso mostra muito bem algo que o Tchê soube imprimir na tradição da esquerda latino-americana, que foi a questão da emulação moral, né? O Tchê
talvez seja a pessoa que melhor exemplifique o caráter ético da política de esquerda, né? Ele tinha essa dimensão muito forte de que, eu me lembro de uma senhora que escreveu para ele, lá da Espanha, ela chama não sei o que Guevara, perguntando se por acaso eles eram parentes. E o Che responde para ela: olha, minha senhora, eu não sei, não conheço bem as nossas árvores genealógicas, mas se a senhora luta por justiça, se a senhora luta por um mundo melhor, seguramente nós somos irmãos, né? Então ele tinha isso de uma maneira muito forte. Por que eu acho importante resgatar ou manter de uma maneira muito acentuada a memória viva do Che? Eu acho importante porque eu me preocupo com uma parcela da juventude hoje que perdeu a dimensão da utopia. E eu venho de uma geração que aos 17, 18, 20 anos tinha utopia nas veias e por isso nunca sofreu a menor tentação das drogas. Eu acho que quanto menos utopia na veia, mais vulnerável a gente fica às drogas. O que não dá é para viver sem alguma coisa na veia, né? Ou se não for utopia, né, a gente corre o risco de ser a química. Aí é um perigo danado. Então, eu também, aí concordo com a Gal Costa, né, eu não confio em ninguém com mais de 30 anos, porque eu não conheço ninguém que tenha se feito revolucionário depois dos 30 anos, né? De Jesus a Gandhi, de Fidel a Mao Tse Tung, enfim, todos antes dos 30 anos. Depois dos 30 anos é mais complicado, porque eu acho que a nossa taxa de sonho, de idealismo, de entrega, de liberdade, se reduz um pouco, a gente vai se acomodando, então é difícil a gente começar depois dos 30 anos. Alguns perduram, como Apolônio de Carvalho, que está aí com quase 90 anos e continua como parece um jovem militante de 15, né, que descobriu agora que pode mudar o mundo. Mas isso, infelizmente, é raro também. Então, por isso que eu acho que é importante a gente manter viva a memória do Che, seja para levar esse setor da juventude a se sensibilizar com essa, né, possibilidade de mudar o mundo, de mudar o país, e não ficar só mudando a cor do cabelo, né, o desenho da tatuagem, a posição do piercing, enfim, isso tudo é bom também, faz parte, né? Mas é preciso não entrar nesse jogo do sistema que quer que a gente se mude, mas desde que não mude o mundo, né? Você pode se mudar inteiro, metade do cabelo azul, outra metade verde, isso aí não, né? Pode inclusive ir a Londres tomar a cerveja Che Guevara, que tem lá, né? Se embriagar de Che, mas eu prefiro que se embriague lendo esse livro e não tomando a cerveja. Por quê? Porque o sistema tem essa capacidade de cooptar, neutralizar e descaracterizar os símbolos. Isso é um perigo, um grande perigo, quando o símbolo perde a sua força interior, aquilo que ele comunica sem precisar ser explicado. E o Che é uma referência nesse mundo globo colonizado que nós vivemos, alguns chamam de globalização, eu chamo pelo nome certo, né, que é globo colonização. Na verdade, é a imposição ao planeta de um modelo de sociedade que é o anglo-saxônico, e de todos os pontos de vista isso não tem futuro, porque se nós pegarmos o ponto de vista que mais sensibiliza, que é o do consumismo, vocês imaginam a China tendo o padrão de consumo da população dos Estados Unidos. O planeta evapora no dia seguinte, para dizer o mínimo. Então nós temos que salvar esse planeta, temos que reduzir essa desigualdade, temos que recuperar esse ideal de que um outro mundo é possível, né? Felizmente está aí no Fórum Social Mundial, está aí na cabeça de muita gente, na prática de muita gente, mas o Brecht dizia, infeliz do país que precisa de heróis, mas eu dizia que nós estamos numa carência tão grande que seríamos mais infelizes ainda se não tivéssemos alguns heróis, algumas referências, né? E então é bom a gente manter a figura do Che viva, perene, presente, para que a gente tenha muita consciência. Eu fico pensando naquele tenente boliviano que matou o Che, né? Coitado, ele não sabia que estava fazendo uma coisa em vão, que é dar um tiro na imortalidade.
Na verdade, quem morreu foi o tenente, cujo nome ninguém sabe, né? Que ao dar o tiro ele se matou como pessoa, imagina, pretendendo que, e na verdade, se o Che não está mais presente fisicamente entre nós, mas ele é imortal do ponto de vista do que ele representou, das suas ideias, do seu símbolo. Então vamos agora passar a palavra ao autor, ao amigo, ao companheiro, ao funcionário, ao subalterno, né? Talvez ele possa até contar coisas que ele não quis colocar no livro aqui, como é que o Che, como ministro, tratava os seus subalternos aí. Então vamos passar a palavra a ele. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Frei Beto, por suas belas palavras. Para muitos dos amigos que estão aqui, enfim, o livro. Quando eu cheguei aqui ao Brasil, eu tinha, durante muito tempo, a ideia de escrever sobre o Che. E eu falava com os amigos, vou escrever um livro, e falei tanto, que começaram a cobrar-me sobre o livro. E eu tenho que dizer que essa pessoa que está aí, minha esposa, foi o motor, impulsor, promotora, de que esse livro, ao fim, saísse. E ela foi a tradutora, porque agora eu posso escrever bastante bem em português, muito melhor do que falo. Mas eu pensava que para mim era melhor deixar correr a imaginação, ao computador em espanhol, e ela fez um belo trabalho, não só de tradução, sino de mudar todo o livro. Este capítulo me tocou aqui, vamos a mover para outro, e deu tantas ideias boas, que agora o texto em espanhol tem que ser retraduzido do português. A viúva do Che, eu falei com ela foi outra impulsora, outra promotora do livro, e já falei com ela. Disse, mande-me a versão em espanhol. Eu não posso enviar a versão em espanhol porque é diferente ao livro agora. Bom, e agora vamos a fazer a edição em espanhol. Por que o livro? Eu tenho que dizer que este livro esteve em minha cabeça mais de 20 anos. E fiz algumas coisas, artigos sobretudo, mas artigos sobre algo que está no livro, mas que era algo muito perto de meu trabalho com ele, que foi a visão estratégica do Che sobre o papel da ciência e a tecnologia no desenvolvimento industrial. E eu fui seu vice-ministro para o desenvolvimento tecnológico no Ministério. E escrevi 2, 3 artigos sobre essa questão, mas não me atrevia de fazer isso. E fui fazendo um roteiro de coisas, porque eu achava que não era suficiente dar essa imagem, dar essa visão limitada do Che, sobretudo depois que eu vi os livros de Anderson, o horrível livro de Castaneda e outros livros mais que saíram sobre o Che, que dão uma imagem, em alguns casos, boa, mas distorcida realmente. E faltava em todos esses livros, inclusive que eram biografias, isto não é uma biografia, faltava essa visão do Che burocrata, no bom sentido da palavra. E alguém me falou, e é um Che diferente? Digo, não, é o mesmo Che da guerrilha, é o mesmo Che do diário de uma motocicleta, é o mesmo Che com uma enorme força de vontade, com a questão de ser o exemplo pessoal, de ser exigente, como foi na guerrilha, de ser muito sincero, como aparece no diário de uma motocicleta, e como eu conto no livro, quando ele não gostava de algo, não gostava e dizia. E ele media muito bem as palavras. Bom, eu achava também que era importante mostrar
o que yo llamaría a epopeya da criação do Ministério de Indústrias. Por quê? Vamos a lembrar ano 1959, 60, 61, um grande éxodo de profissionais do país, estimulados pelo imperialismo norte-americano. Inclusive eu fui da testemunha aí conto. Eu era um engenheiro que trabalhava para uma transnacional, a Procter & Gamble, e recebi uma boa oferta para ir para os Estados Unidos. Quando triunfou a Revolução, eu entrei na Embaixada Americana. E depois de esperar uma longa fila, me sentei com um cônsul tão arrogante, tão cheio de desprezo hacia esos cubanos que querem sair do país, que em uma conversa com ele, fiquei tão zangado com ele, você me desculpam a palavra, o mandei a merda. E decidi ficar. Eu não sei, não sabia o que ia acontecer. Eu era um engenheiro, trabalhava em uma empresa de sabonetes, detergentes, pasta de dientes, cosméticos, e não sabia o que ia acontecer. E de repente me encontro que debido a ese éxodo de 6.000 médicos que existían en Cuba, 3.000 saíram en los 2 primeiros anos, de 2.500 engenheiros, só essa quantidade de engenheiros no país, 75% dos engenheiros saiu do país. Ficaram em todo o país 700 engenheiros. Hoje Cuba tem 60.000 médicos, 700 engenheiros que em todo o país estão em qualquer município, mas naqueles momentos, eu que era um engenheiro bom, em questão de especialista, em questão de sabonetes, detergentes, cosméticos, de repente fui chamado para a indústria do petróleo. Uma indústria que vai desde a busca, era naqueles momentos, desde a busca, exploração de petróleo, até os postos de gasolina, passando pelas refinerias. Você imagina uma fábrica qualquer de produtos textis, pode parar 3 meses e não acontece nada importante. Uma refineria não pode parar 3 meses, um caos. Para o transporte, não tem energia. E eu era o grande ilustre engenheiro que ficou no país. Agora eu me senti com uma responsabilidade muito grande, que eu trato de contar no livro, porque alguém que esteve na Embaixada Americana 4 meses antes, como eu estive, de repente tinha uma enorme responsabilidade de atender a indústria do petróleo com uma importância estratégica para a economia e tudo isso, e eu pedi falar com Xi. E aí conto, e eu falei, olha, você sabe que eu saía do país, eu me ia do país. Ele sabia. Eu disse, eu sei, mas você vai? Não, eu vou ficar, você quer trabalhar conosco? Claro, vamos a trabalhar. O interessante é que mais nunca se falou, e o chefe falou, de que eu me ia do país, eu saía do país. Isso mais nunca passou. Agora, você imagina, só com 25% dos engenheiros no país, com um bloqueio que já era forte, sem peças de reposição, com o petróleo que afortunadamente os soviéticos enviaram, mas os americanos cortaram o suministro, o fornecimento do petróleo. Mas era um petróleo diferente. Matérias-primas, peças, materiais, todo ficou cortado e naqueles momentos ainda as relações comerciais, econômicas com a União Soviética, com o campo socialista, não estavam fortemente estabelecidas. E tratar de manter a produção, de recuperar a produção, foi algo que eu diria que foi epopeico. E como fazíamos? E aí aprendi algo importantíssimo. Nas refinerias de petróleo não recebíamos uma peça de reposição, impossível. Não podíamos parar. Não tínhamos engenheiros expertos, os melhores engenheiros foram embora. Ficou um 25% do menor nível. Como resolver o problema? Falando com os operários.
reuniéndonos con ellos, ¿qué soluciones você tem para este problema? No es posible parar. Você tem soluciones y encontraron soluciones. Y las refinerías no pararon. Ahora eso fue algo que fue estimulado, promovido por Che. O movimiento construía la propia maquinaria, comités de pesas de reposición, o sea, incorporar a más operarios del país en todo ese grande movimiento. En ir ao trabalho voluntario, y ahí está esa foto de Che como grande promotor de trabajo voluntario, no para resolver un problema de falta de brazos para trabajar, ese no era el problema, era para que cada dirigente, cada burócrata sintese con sus manos o que os operarios faziam. E, além disso, tratar de ver mais de perto que cosa era a produção, os problemas que tinha, para poder ser um melhor burocrata e poder actuar muito melhor. E essa imagem do Che, da capa do livro, que foi uma ideia genial do Ari Reutemann, o editor, mostra um Che diferente. Eu tinha proposto outra foto, que está na contracapa do livro, que é o Che sentado em seu escritório, e ele falou, olha, todos os ministros são assim, estão em seu escritório lendo. Este é um ministro diferente, um ministro que põe suas mãos no trabalho, além disso, dá um simbolismo de construtor de uma nova sociedade. E essa foi a grande ideia do Ari. Mas eu achava também que era importante mostrar essa epopeia de como manter a produção e, ao mesmo tempo, ter uma ideia, uma visão estratégica do papel da ciência, da tecnologia no desenvolvimento do país, da indústria. E, apesar de praticamente não ter especialistas, etc., começaram a criar institutos de pesquisa. E essa foi parte do meu trabalho com ele, de ser vice-ministro para desenvolvimento tecnológico e atender a criação desses institutos. E aí me perguntavam a veces, ¿cuántos especialistas? Muy pocos cubanos. O primeiro instituto foi o Instituto de Recursos Minerais, com duas grandes tarefas. Petróleo, que en aquel momento se producían 35.000 toneladas, hoy se producen 4 millones, mas Cuba tinha 2 geólogos cubanos. Como foi possível isso? Uno tem que ser honesto historicamente e tem que dizer que, graças à ajuda dos geólogos soviéticos, conseguimos armar um Instituto de Recursos Minerais. E é justiça histórica falar disso. Igual que tivemos geólogos checos e tivemos especialistas do campo socialista que nos ajudaram a construir institutos que com nossas próprias forças não poderíamos construir. Hoje a história é diferente. É diferente Cuba, anos 59, com o bloqueio, a Cuba, com a queda do campo socialista. Hoje Cuba pode ter institutos como os institutos de biotecnologia, com cubanos bem formados, capazes de produzir vacinas, produtos farmacêuticos novedosos no mundo. Mas naqueles momentos a situação era muito complexa. E o Che deu um grande impulso ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Por outra parte, eu diria que isso é algo que se vê na guerrilha, que se vê também um pouco no Diário de uma Motocicleta, a preocupação do Che por formar os recursos humanos, pela capacitação desde ele mesmo hasta o último operário nas fábricas, e de ser o exemplo pessoal. Já estudava matemática, estudava economia. Como ele era muito preocupado pela questão da disciplina financeira, controle de estoques, etc., ser muito rigoroso com a questão administrativa, estudou contabilidade. E se preocupava porque todos nós, inclusive eu, engenheiro, estudássemos. Eu estudei com ele, compartilhei com ele o estudo das matemáticas. E um dia, chegamos ao conselho de direção, que começava, era todas as segundas-feiras, às 8 da manhã. Chegamos e encontramos frente a cada um de nós um livro
de computação. Bom, tudo bom, e este livro que não? Próximas semanas, próxima segunda-feira, vamos a começar este curso com este livro. As aulas vão ser às 7 da manhã, às 8 será o conselho. Ah, tudo bom, vamos começar, sim, porque vocês, inclusive você, engenheiro, tudo isso, não saímos da regra de cálculo, que é algo arqueológico hoje. Dice, vocês não estão pensando que a computação é algo que já é uma realidade e vocês não estão pensando nisso. Estão pensando nos problemas diários e não estão preocupados por aprender computação. Assim que tem que aprender computação. Ah, tudo bem, vamos a começar a aprender. Quem vai ser o professor? Dice, Che, eu. O Che se preparou para ser professor de computação de seu conselho de direção. Porque aí se marca outra característica importante dele, ser o exemplo pessoal. A primeira pessoa que chegava ao Ministério de Indústria era ele. O último em sair era ele. E isso criou, eu lembro que muitas vezes, essa era a época, não estou exagerando, se trabalhavam 20 horas diárias. Nos acostumamos a dormir durante 3, 4 anos, 3, 4 horas, incluyendo sábado, incluyendo domingo, porque domingo era trabalho voluntário, a las 6 da manhã tínhamos que estar no Ministério para ir a algum lugar a trabalhar. Ser o exemplo pessoal, a pessoa que mais estudava, o primeiro que chegava, o último que saía, e todos nós nos ficamos no Ministério por se ele precisava algo. Eu lembro que muitas vezes, eu só, quando chegava à noite, tinha que ler relatórios, cartas, e podia pegar isso e ir para minha casa, mas eu sabia que o Che estava aí, e que ele poderia precisar algo, e eu ficava. Ou seja, é uma pessoa que puxava a todo o equipo, criou a equipe. Uma coisa interessante, eu vou a Cuba e me encontro com os companheiros daquela época, infelizmente muitos já faleceram, e somos os grandes amigos. Se criou uma equipe de uma coesão enorme, que discutíamos muito. Inclusive discutíamos muito com Che, e Che era um grande discutidor. Nunca ele, eu não lembro nunca, que se uno preparava uma proposta e levava a ele, diria, concordo. Sempre dizia, não concordo. E uno tinha que estar preparado para discutir. E discutir duro, porque ele discutia bem duro. E uno não sabia se ele estava testando a la pessoa que estava propondo ou realmente tinha razão. Mas ele gostava, se essa pessoa, quando Che dizia, não concordo, dizia, ah, tudo bem, e saía, essa pessoa perdia a confiança dele, porque ele esperava que se você vai preparar uma proposta para o Ministério, tem que preparar-se bem. E tem que levar uma proposta bem pensada, bem estruturada, bem elaborada, e ser capaz de discutir com ele. Acontecia, a maioria das vezes, ele tinha parte da razão e eu tinha parte da razão, e chegamos a uma solução muito melhor depois de uma discussão. Esse era um ministério que se discutia muito, mas se discutia tão fraternalmente que éramos os grandes amigos, éramos um grande equipe. E por outra parte, para não ser isto muito prolongado, eu queria também, se não vou contar todo o livro e vocês não vão a comprar, sempre tenho uma imagem de um Che sério, essa foto famosa de corda, quando o entierro das vítimas do primeiro grande sabotagem em Cuba, de um Che sério, introvertido, e eu queria mostrar outro Che, também que existia, um Che bem humorado, com um fino sentido de humor, que gostava de piada e que gostava de ironia enormemente. Aí eu conto uma história que eu gosto de contar, e vou contar agora. Quando a crise dos mísseis, foi uma grande briga entre Cuba e a União Soviética, enorme. E os soviéticos enviaram a Cuba a uma figura histórica muito respeitada, Anastas Mikoyan,
que era desde a época de Lenin, era vicepresidente del Consejo de Estado, y fue para discutir con Fidel y a dirección de la Revolución Cubana esa situación que se creó con la crisis de los Mises. Y un día yo estaba una mañana, yo estaba en mi escritorio vestido de miliciano, militar, con mi pistola, y me avisaron de que Oshé tenía convidado a Mikoyan a almorzar no ministerio y que los viceministros estábamos convidados. Bueno, yo que me formé, aunque era muy pobre mi familia, me formé en el Colegio de La Salle, estudié en los Estados Unidos, trabajé en una empresa transnacional, esa mi visión pequeño burguesa de ese momento pensaba que tenía que ir inclusive con una gravata, con un terno, gravata, mandé a buscar y cuando llegó a hora de almuerzo, mediodía, subí y los demás viceministros, meus compañeros, estaban todos vestidos de militar. Y cuando yo llegué, no sé si ustedes conocen el carácter cubano, qué elegante está, y yo, bueno, cuando llegue Mikoyan, cuando llegue Oshé, ustedes van a ver que ustedes están mal vestidos. Minutos después entró Mikoyan con Che, Mikoyan con una camisa blanca de mangas cortas y Che vestido de militar. Y yo elegantemente vestido. Che me miró con una sonrisa irónica y fue presentando a todo el mundo. Fulano de tal, viceministro tal, fulano de tal, y me dejó para último. Y cuando llegó a mí, dice, y aquí está el ingeniero Tirso Sáenz, representante de la burguesía nacional. Y Mikoyan, que estaba cumplimentando a esos compañeros comunistas, cuando llegó a mí, enemigo de clase, fue muy formalmente me sabe. Y yo acho que en el relatorio que con certeza él escribió, Mikoyan escribió, estaba un representante de burguesía nacional ahí, porque Che nunca durante el almuerzo rectificó eso. O sea, que ese sentido de humor de Che tenía que ser expresado. Nunca, yo no vi que eso estaba refletido en ningún libro, en ningún escrito sobre Che. Y yo pensé que, y bueno, al fin, después de 20 años, traté de escribir algo que trata de mostrar ese mismo Che guerrillero, ese mismo Che do diario de una motocicleta, ese Che ministro de Industria, que es la misma persona, mas en una faceta diferente, poco conocida y que con grande placer espero que brindo a vocês y espero que vocês gostem. Muito obrigado. Bem, vamos passar algumas perguntas antes dos autógrafos, por favor. No início, sempre é difícil alguém ter coragem para ir para o microfone para fazer pergunta, mas na hora de terminar eles quase me matam. Então eu peço um pouco de caridade aí, enfim, na hora que eu tiver que encerrar. Por favor, o senhor pode ir ao microfone fazer a pergunta? Boa noite a todos e a todas. Beto, nós somos mais ou menos da mesma geração e da mesma época. Você na JUC e eu na JOC. E depois fui para a AP, enfim, com toda essa militância. E tivemos na época, principalmente nos anos 60, o Che como o grande líder e o grande ideal da América Latina. Mais do que a própria Revolução Soviética e tudo mais, o Che representava. Me lembro que quantas noites, ainda no regime militar,
depois da morte do Che, que a gente ia para a rua pichar Viva Che Guevara. Você não acha que, quando você fala hoje, que o sistema tende a acabar com os símbolos, não estão vulgarizando muito a figura do Che Guevara em relação a um marketing produzido na sociedade e não uma pessoa, inclusive, conforme o Tícer determina, que tem uma faceta humanística e de solidariedade muito grande. E a Tícer, você acha, quer dizer, nós estávamos até conversando há pouco, tem uma diferença, quem já foi ao bloco soviético e ao bloco socialista, da Revolução Cubana e do socialismo cubano para o socialismo do bloco europeu. Você acha que o Che teve um papel fundamental para que essa mudança de mentalidade e de cultura, embora o marxismo fosse o parâmetro para os modelos de sociedade, mas que o Che teve um papel fundamental, não só ele, e aí tem outros, o próprio Beto fala do Martim, que quem vai a Cuba, eu também só fui conhecer que existia José Martí em Cuba, até então eu nunca sabia, né? Que teve papéis como Che Guevara e Fidel, que deram uma virada na burocracia, introduzindo um outro modelo de socialismo que, inclusive, perdura até hoje na sociedade? Bem, primeiro, o sistema capitalista neoliberal mercantiliza tudo. Ou seja, há 30, 40 anos, ou quando eu era adolescente, havia nichos não mercantilizados, como, por exemplo, a infância, né, ou a estética corporal. Hoje não, hoje você pode morrer, ainda não dá para morrer, mas dá para morrer jovem, sem uma celulite, aos 102 anos, né? Porque a velhice virou uma vergonha social, a palavra está condenada, no máximo terceira idade, né? E daqui a pouco o prefeito proíbe que pessoas com rugas, cabelo branco, gordas e feias saiam à rua para não estragar a paisagem. Então por aí vai, mercantiliza tudo, né? E eu fico realmente feliz de ver como há esperança, há resistência, e aí a figura do Che tem um papel muito importante. E o Che tem um papel importante justamente porque eu acho que, junto com Fidel, primeiro, Cuba é o único país socialista de toda a história do Ocidente. Agora, Cuba é 4 vezes bloqueada. O bloqueio natural por ser uma ilha. O bloqueio político por ser o único país socialista do Ocidente. O bloqueio econômico, imposto pelo governo dos Estados Unidos. E agora um quarto bloqueio, que é o desaparecimento da sua grande parceira, que é a União Soviética. Então é uma heróica resistência do povo cubano, né, diante desse mundo tão adverso. O presidente Lula tem advogado a reintegração de Cuba nos fóruns latino-americanos e caribenhos. Não é fácil, né? É uma operação complexa, delicada, porque nós somos tão colonizados, mas tão colonizados pela informação unilateral que nos vem dos Estados Unidos. Eu costumo, quando falo para jovens, né, fazer um concursozinho. Quais desses países aqui vocês acham que produz mais filmes no mundo? Em geral, quando eu falo Estados Unidos, quase todos levantam a mão. O país que produz mais filmes no mundo é a Índia. Agora, quantos filmes indianos nós vimos na vida, né? E possivelmente haja quem aqui nessa plateia nunca tenha tido essa informação, que a Índia é a maior produtora de filmes do mundo. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, há um consenso, não vejo a mídia, a grande mídia, protestar pelo fato dos Estados Unidos manter uma base naval em território cubano, Guantánamo. Agora imagina uma base cubana nas costas da Califórnia. Quer dizer, só essa hipótese já causaria horror. Como? Uma base cubana nas costas dos Estados Unidos, né? Que hoje Guantánamo é usada como cárcere clandestino de supostos terroristas. Então,
o Che, ele tem um simbolismo muito grande também pela sua independência, né? Eu estive na União Soviética 3 vezes ainda antes da queda do Muro de Berlim. E uma coisa que me chamou a atenção é que os soviéticos não gostavam, não falavam, Che era quase um nome proibido. Aí um dia eu questionei um teórico russo, né, professor de marxismo, por que esse constrangimento quando se fala o nome do Che? E ele deu uma resposta, como o Mikoyan falou aqui, se apresentando, né, inimigo de classe, ele deu uma resposta desse estilo, falou porque o Che era um terrorista. Por que isso? Porque em 1962, na Conferência de Argel, o Che alertou para o caráter imperial socialista da União Soviética. Nunca mais foi perdoado, né? Nunca mais foi perdoado. Ou seja, quando a gente vê o processo como se deu, a queda da União Soviética é a prova maior da falta daquilo que a gente esperava que houvesse ali, que é a democracia socialista. Quer dizer, como é que um homem, Mikhail Gorbachev, conduz aquela nação inteira ao capitalismo? E para piorar, porque hoje a Rússia está em franco processo de latino-americanização, né? Eu costumo dizer que, com todos os erros e defeitos que a União Soviética tinha, mas nas 3 vezes que eu a visitei, eu não vi criança de rua, não vi máfia de prostituição, não ouvi falar que corria droga solta, né? E vi uns 3 ou 4 mendigos, todos em portas de igrejas, mas nada em rua comercial, nada disso, né? E que eram pessoas idosas, estavam ali na porta da igreja. Ou seja, havia um certo bem-estar da população, embora a população tivesse outras aspirações que o regime não respondia, e por isso veio abaixo. Agora, eu acho que o Che, ele traz esse caráter muito profundo de latino-americaneidade do processo revolucionário, porque a esquerda na América Latina sempre foi muito colonizada, muito, né? A brasileira, então, nem se fala. Eu me lembro que ainda nos anos 60, para entrar no Partido Comunista Brasileiro, você primeiro tinha que assinar lá uma ficha se era ou não ateu. Você podia ser um excelente revolucionário, mas primeiro tinha que ser ateu. Então, depois, eu fico pensando, quantos militantes não se perderam no partido, não entraram para o partido porque não eram ateus. O importante era ser militante, não era ser ateu, mas havia aquela coisa, né? Eu me lembro também, o pau comendo aqui nas ligas camponesas, e isso ele conta na biografia dele, não sou eu que estou falando, o Gregório Bezerra, percorrendo o interior de Goiás, para colher assinaturas para um manifesto em favor da paz que os russos estavam apresentando não sei aonde, numa conferência em Estocolmo. Quer dizer, em vez de colher fazer um manifesto em favor da reforma agrária, não, em favor da paz. Ele já, quando conta isso nas memórias dele, já fazendo uma autocrítica, dizendo como nós éramos imbecis, né, porque essa colonização. A latino-americanização da esquerda do nosso continente, ela se deu com Mariátegui, né, no Peru, foi uma figura muito forte. A gente poderia dizer que, como dizem os franceses, né, avant la lettre, ou seja, antes da época, o Martí fez isso com a sua obra, né, deu já um caráter emancipatório às ideias libertárias na América Latina, mas dentro da tradição marxista foi o Martí e depois o Che, né, o Che que teve esse caráter, essa visão e, ao mesmo tempo, a visão da emulação moral, né? A coisa do entusiasmo. O Che, ele percebeu muito a dimensão subjetiva do revolucionário, o que o marxismo trabalhou pouco. O marxismo, né, talvez por influência do positivismo, não vou entrar nisso não, mas trabalhou pouco a dimensão subjetiva das pessoas. Eu me lembro uma vez que o Fidel, quando houve o período especial em Cuba, no início dos anos 90, depois da queda do muro, então Cuba entrou em período especial.
E houve um grande resgate da figura do Che lá em Cuba. E eu conversando com o Fidel, ele me disse o seguinte: não, a gente fez isso porque o Che foi quem trabalhou muito essa questão do entusiasmo. E aí o Fidel me contou um episódio que nos primeiros anos da Revolução, de repente, depois de toda aquela mobilização, guerrilha, Serra Maestra, etc., movimento estudantil, feita a Revolução, houve uma desmobilização da sociedade. E que então houve uma inquietação com aquilo, e aí eles verificaram que as pessoas estavam olhando a Revolução como se ela fosse uma expressão que o Fidel usou, uma grande vaca com uma teta para cada boca. E cada um, né, às vezes eu olho o governo aqui, eu vejo isso também, a gente fica esperando, né, cadê o meu leitinho? Né? Quer dizer, o cara não percebe que ele é a revolução, ele é o processo político, ele é protagonista. Então eu acho que são os vícios que essa democracia, né, que não é participativa, mas é representativa, é delegativa, traz na gente. A gente delega e fica esperando que o governante faça. A gente não cobra, a gente não participa, a gente não, né, não faz isso aqui que está na capa do livro, né, que vai lá e põe a mão na massa e tal. Então acho que, por todos os aspectos, a figura do Che é essa coisa também dele ter múltipla nacionalidade latino-americana, né? Enfim, ele é um argentino com nacionalidade cubana, diga de passagem, não sei se, não me lembro agora, porque eu li o livro já há tempos, né? O Che que introduziu a pizza em Cuba, né? E foi uma grande descoberta para os cubanos aprenderem a pizza. Podia ter ficado rico se montasse uma cadeia de pizzaria lá, mas como era socialista, eu acho que esse devaneio não passou certamente pela cabeça dele. Se o senhor tem a experiência dele, de modo prático, ter vivenciado essa célebre frase, né? Hay que endurecer sem perder a ternura jamais. Bom, eu trato de explicar isso no livro. Quando eu cheguei aqui a Brasil, me chamou a atenção que essa eu diria que era a frase mais conhecida do Che. Tem que endurecer-se sem perder a ternura. E eu nunca escutei essa frase do Che, nunca. Eu lembro, e aqui vem uma coisa interessante, eu falei com a viúva dele, e ela me contou uma coisa que eu vou a referir a vocês. Acho que, primeiro, Che nunca falou isso em uma reunião onde eu estive, em um discurso, não escreveu isso, e eu revisei toda a obra do Che, outra vez buscando essa frase, não aparece. Agora, eu estou convencido de que Che falou isso com alguém. Por quê? Porque essa é uma frase que ele poderia ter dito. E aqui eu estou mostrando uma história que me contou a viúva. Nos poucos momentos de intimidade que eles tinham, porque eram poucos, ele trabalhava muito, ele gostava de recitar a ela poemas. Che adorava a poesia, E antes de sair para a guerrilha, que hay que ser uma pessoa dura, disposta, ele gravou 2 fitas com os poemas para ela, com os poemas que ele gostava de recitar para ela. Ou seja, era uma pessoa dura que não perdeu a ternura. Ou seja, que se ele não falou isso, poderia ter falado. Eu estou convencido que ele tem que ter dito isso a alguma pessoa que brasileiro deve ser, porque nunca eu vi isso em Cuba. Em Cuba essa frase é totalmente desconhecida. Eu vou tratar de, agora quando vaya a fim de ano, a tratar de divulgar, porque acho que mostra uma faceta do Che muito interessante. Eu queria aproveitar 2 coisas que me faltaram por dizer. Sobretudo uma muito importante, algo que eu trato de levar como mensagem. Acho que a direita, a reação,
trata de mostrar un Che como un santo, una figura histórica de una historia que pasó. La guerrilla no es un momento de guerrilla, y es un santo irrepetible que no va a acontecer más. Y yo acho que lo que estoy tratando de mostrar en el libro es un Che ministro austero, exigente, con visión estratégica, con una sensibilidad humana muy grande, amigo, criador de equipo, ejemplo pessoal. Y eso no es historia, eso es presente. Y una enorme necesidad de futuro. Y acho que ese es un mensaje que yo estoy tratando de elevar no libro, porque ese Che no es un muerto que ya pasó y fica como una historia que va a ser antigua, no. Es una historia de presente y es una historia de futuro.